Gênesis 26, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Sabe, irmãos, aqui a palavra de Deus diz: sobrevindo fome à terra. Antes de falar sobre a fome, deixa eu falar sobre a terra. Então, terra, na Bíblia, aponta para o lugar onde Deus colocou você para que você cumpra o propósito de Deus, e nesse lugar, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Isso é terra, é o significado de terra na Bíblia. Agora, existem, segundo a palavra de Deus, dois tipos de terra. Então, terra, na verdade, é um contexto, é um lugar onde Deus te colocou. E é também um estilo de vida. Terra aponta para um estilo de vida. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então, você sai da tua terra. Sai dessa forma pela qual você aprendeu a viver, sai desse estilo de vida que você tem, e vai para uma outra que eu vou te mostrar. Então, existem dois tipos. E Deus deixa isso claríssimo num outro texto. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso aqui, esse texto que nós vamos ler, é Deus falando ao povo de Israel às portas de Canaã. Eles iam entrar em Canaã. Deus usando Moisés, falando com eles. E olha o que Deus diz: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, fica claro, lendo esse texto, que quando a Bíblia está falando de terra, não está falando simplesmente de um lugar físico, mas está falando de um estilo de vida. Deus deixa claríssimo aqui, falando para Moisés falar ao povo: há dois estilos de vida. Então, é importante que nós entendamos isso, porque daqui a pouco nós vamos voltar no texto, falando sobre Isaque. Então, existe uma terra, que é a terra de Canaã. Canaã, na Bíblia, mostra o lugar para onde Deus te chamou, onde Deus quer te levar, para que nesse lugar você cumpra o propósito de Deus, ou seja, nesse estilo de vida novo, você possa cumprir a vontade de Deus, que é o propósito de Deus para a sua vida. E existe um outro lugar, que é Egito, então nesse lugar em Canaã, é um lugar onde Deus controla. Está claramente falando isso aqui no texto. É um lugar que os olhos do Senhor estão continuamente sobre o lugar. Deus controla tudo. Nós lemos aqui falando que essa terra, ou seja, esse novo estilo de vida, ele é feito de montes e de vales. E todas as vezes que a Bíblia fala de montes e vales, está falando de tempos de glória e tempos de adversidades. Então, essa terra, ou esse estilo novo de vida, que é a vida cristã, a vida de um vencedor, ele é permeado por horas você tem glória diante do Senhor. Tem tempo que a vida de Deus, o poder de Deus desce sobre você e você conquista tudo, mas tem momentos de adversidades também. As duas coisas fazem parte desse novo estilo, dessa nova terra de Deus. E fala que nós temos que depender da chuva dos céus para poder colher qualquer coisa nessa nova terra. Isso mostra uma completa dependência de Deus. Então Deus controla tudo. Agora, existe um outro estilo de vida, que é simbolizado pelo Egito, que é uma outra terra, que lá existe um aparente controle da sua própria vida por você mesmo. Então, Deus está falando, não é como em Canaã, não é como no Egito.
Lá no Egito você plantava, você regava, você cobria, você cuidava, você colhia, e você sabia mais ou menos o que você ia ter. Mas em Canaã é diferente. Você vive por fé, você vive na dependência de Deus. E no Egito, você vive aparentemente dentro do seu controle. Então veja. Só que a terra do Egito, ela pode passar uma impressão errada. Porque olha o que nós lemos agora aqui no texto. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Aqui está falando da terra de Canaã. Então havia fome na terra de Canaã. Mas acontece que a palavra de Deus diz que a terra de Canaã é terra que manda leite e mel. Como que há fome na terra de Canaã? E mais, para piorar a situação, na terra do Egito havia comida. Então, e nós podemos ficar assim pensando, o que é que está acontecendo na minha vida? Deixa eu trazer isso para os dias de hoje, o que esse conceito pode chocar as nossas vidas quando nós tentamos viver a vida com Deus. Você não conhecia Deus, nunca teve uma experiência com Deus e vivia a sua vida. No Egito, aparentemente você controlava a sua vida, mas qualquer pessoa com o mínimo de maturidade sabe que não controla nada da sua própria vida. Você não consegue controlar o contexto. Então as coisas acontecem, vão influenciar a sua vida e você não tem controle sobre isso. Mas aparentemente você tem controle. E ali você vinha vivendo a sua vida. Agora que você conhece o Senhor e está tentando viver a vida cristã, você passa necessidades. E quando você olha para outras pessoas, colegas seus, que estão vivendo no Egito, numa terra, num estilo de vida que Deus não é Deus quem controla, eles têm alimento. Eles têm as suas necessidades supridas. E aí começa uma confusão nas nossas mentes. O diabo usa muito essa confusão. Fala, olha aí, você está trabalhando e vivendo agora no estilo com Deus, como que você está passando por essas necessidades? Pior, Deus aparece e fala, não, vai para o Egito. E lá é o lugar onde as pessoas estão se alimentando. Em Canaã é o lugar onde as pessoas estão passando fome. E aí? Como entender isso? Nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 26, que estava havendo fome em Canaã, como a que havia existido antes, no tempo de Abraão. Então, piorou mais a situação. Porque Isaque poderia pensar assim, bom, isso está acontecendo só comigo, pode ser que eu fiz alguma coisa errada. Mas acontece que o meu pai, no tempo do meu pai, isso também aconteceu. E depois, quando nós lemos para frente, nós vamos ler que o filho de Isaque, Jacó, também passou fome em Canaã. E lá no Egito, nas 3 situações, havia comida. Havia sustento. Então isso, nós podemos pensar, pelo amor de Deus, é para isso que Deus me chamou, é para isso que eu tive uma experiência com o Senhor, para passar por adversidades, necessidades. Na verdade, Deus não está olhando a sua adversidade, a sua necessidade, mas Deus está olhando algo mais importante do que isso, e que só é possível conquistar no meio da adversidade. Sabe, passar fome em Canaã é o processo pelo qual Deus usa para produzir e para inserir Cristo na sua vida e na minha vida. Por que é que nós precisamos passar necessidade? Porque é passando necessidades é que verdadeiramente a minha vida é exposta. Existem sentimentos, existem pensamentos, existem atitudes que você duvidaria que você faria, até que você passe por aquela necessidade. Quando você passa por aquela necessidade, isso vem à tona. E aí se mostra. E quando é mostrado, aí vem a grande pergunta que Deus faz. O que você vai fazer com isso agora? Agora que você sabe quem é você, agora que você sabe o que você é capaz de fazer, o que você vai fazer? Você vai continuar com isso ou você quer ser livre disso? E se a sua resposta para Deus é, eu quero ser livre disso, aí é a hora de Jesus ser inserido na sua vida. É hora de formar Cristo na sua vida. Mas se você fala, não, agora que eu descobri isso, então, complexo de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Já que eu sou isso, então não mexe comigo. É uma escolha. Agora no Egito você não tem essa oportunidade. Então veja, lá em Canaã é o único lugar
que você tem a chance de se tornar um ser completo. No Egito jamais isso vai acontecer, porque você é limitado pelas circunstâncias. Nunca verdadeiramente aparece aquilo que você verdadeiramente é. E quando aparece, não existe remédio. Não existe forma de ser resolvido o problema. No Egito, ainda que você saiba quem é você, como que você vai resolver o problema? Não há unção, não há vida de Deus, não há transformação aqui. Mas aqui em Canaã, por quê? Os olhos de Deus estão continuamente. Então você vai passar por crises assistidas por Deus. E ali não, você passa por crises sem o acompanhamento, sem a proteção de Deus. E essas crises vão com certeza te destruir. Mas em Canaã não. Porque os olhos do Senhor, como nós lemos, estão continuamente. Então Deus permite o problema, permite a necessidade, permite a falta, para que Ele possa suprir. Primeiramente você conhece, você vê as dificuldades, depois fala, eu quero mudança. E aí nessa hora Deus age sobre a sua vida. Então é por isso que em Canaã nós temos necessidades.